Outro dia eu fiz uma pergunta, sabe, que ela mudou completamente a forma como eu vejo a autoconfiança. Eu não sei se isso de vez em quando acontece com vocês, né? Essas perguntas aleatórias que surgem na nossa cabeça. Mas quando alguém quebra a sua confiança, o que você faz? Tá? Isso ficou me martelando na minha cabeça, sabe? Pensando, o que nós fazemos quando alguém quebra a nossa confiança? Tá, o que você faz? Você se afasta, certo? Sim, porque é isso que eu faço também, né? É isso que eu faço. Eu me afasto, vejo que a pessoa também já não é mais uma amizade, que poderia mudar a minha rotina de vida, né? Que trazeria um bem-estar para mim. Aí eu começo a me afastar. Só que agora, quando quem quebra a sua confiança? E quando é você que quebra a sua confiança? O que você faz? Pois é, foi isso que eu fiquei pensando. Quando eu quebro a minha confiança comigo mesma, o que eu faço? Gente, vocês não têm ideia, sabe? Um reboliço que teve na minha cabeça. Eu pensei e falei, poxa, como pode, né? Nós ser às vezes tão ingrato com nós mesmos. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre ingratidão com nós mesmos, né? Sobre autoconfiança com nós mesmos. Né? Porque a gente fala muito sobre confiança nos outros, mas quase nunca sobre a confiança que temos em nós mesmos. E a verdade, gente, a verdade é que a autoconfiança não tem nada a ver com o que sentir incrível o tempo todo, tá? Não significa nada disso. Autoconfiança é confiar que você vai cumprir o que promete para você mesmo. Sim. Você precisa se comprometer com você mesmo, igual você se compromete com as outras pessoas. Nós se comprometemos tanto com os outros que esquecemos de nós mesmos. Tá? É uma autoavaliação. Porque isso importa. Sim, importa porque nós precisamos modificar a nossa vida para uma vida melhor. Autoconfiança, cumprir o que você promete para si mesmo. Cada vez que você diz, amanhã eu começo, e não começa, meu amigo, minha amiga, cada vez que você promete mudar e desiste no meio, meu amigo, minha amiga, você está enviando uma mensagem para o seu cérebro, que eu já falei no vídeo anterior. Eu não posso confiar em mim. Você entende? Por quê? Eu vivi isso por muito tempo, tá? Aconteceu comigo. Eu dizia para mim mesma que ia acordar cedo, que ia me cuidar, que ia ser mais disciplinada. Mas na prática, eu só me enganava. Talvez aconteça com você também. Você se engana. Mas quando se trata do seu amigo, da sua família, do seu filho, você faz tudo certinho. É assim com você? Agora, por que nós nos deixamos para trás, né? Se o bem-estar em nós vai transmitir o bem-estar para o próximo. Eu me prometia e quebrava. Me prometia e quebrava. Até que um dia eu percebi, eu não acreditava mais nas minhas próprias palavras. Eu comecei a ver que eu precisava modificar esse modo de pensar e de agir, porque não estava resolvendo a minha vida. Não estava. Mas não era preguiça. Gente, não era preguiça, sabe? Era uma desorganização na minha vida. Uma falta de empenho, uma falta de ter foco, disciplina. Era a falta de confiança interna. Sabe, eu não tinha confiança em mim. Eu achava que não ia conseguir.
Eu simplesmente não levava a sério o que eu mesmo dizia que ia fazer a partir de hoje, a partir de amanhã. Sempre a mesma história. E eu parava. Sabe? Um exemplo que eu tive muito que aconteceu comigo foi quando eu resolvi estudar para concurso. Eu resolvi estudar para concurso e o que aconteceu? Eu começava a estudar disciplinada, acordando 4 horas da manhã. Gente, isso não funciona comigo. Se eu aguentei 10 dias, foi o muito. 10 dias. Meu esposo até aplaudiu, falou assim, nossa, 4 horas da manhã estudando, você é batalhadora mesmo, você vai conseguir isso tudo? Eu falei, claro que eu vou. Sabe, super empolgada, claro que eu vou. Só que eu saía 6 horas de casa para ir trabalhar, porque eu entro 7. Gente, eu bati um cansaço, que você não tem ideia. Chegava em casa morta, tomava banho, comia e deitava. Mal tinha tempo para nada. Isso foi começando a me frustrar, porque eu não estava dando conta. Aí eu parei, fiquei um tempo sem estudar. Aí depois, comecei de novo. Vamos estudar todos os dias, 4 horas à noite. Chegar cansada do trabalho, exausta, né? Para cuidar de filho ainda, de marido, de cachorro, de gato. Quando eu me vi, eu estava parando de novo no mesmo lugar. Eu não sei se acontece com você, gente, mas isso é muito ruim. Isso é muito drástico na nossa vida, isso nos deixa para trás muito. E o que eu fiz? Eu comecei a ver que eu preciso repousar mais, dormir mais, para me poder ter êxito no que eu faço. Eu não consigo, sabe, executar algo com disciplina se eu não estiver bem comigo mesma, descansada. Aí o que eu fiz? Eu primeiro descansava, sabe, e tirei 3, 4 dias da semana para estudar. O dia que eu estava em casa, né, mais tranquila, aí eu estudava. Isso deu resultado, eu consegui passar no concurso, fui chamada e trabalho hoje, né. Mas é muito frustrante, porque eu perdi muito tempo com esse jogando para frente, jogando para trás, indo para trás, sabe? Você não sai do lugar. Isso não é legal, isso nos atrasa muito. Quando você vê, acabou o ano, acabou o mês, acabou os dias, e você não fez nada, tá? Então, vamos quebrar o mito da autoconfiança. A gente acha que pessoas autoconfiantes nasceram assim, que elas têm algo que a gente não tem. Não. Mas, na real, autoconfiança é construída um compromisso de pequenas vitórias diárias. Gente, tudo isso que eu tô falando para vocês é porque eu comecei a ler, comecei a estudar, sabe, sobre autodesempenho, autoconfiança. Então, assim, isso foi se encaixando na minha vida de uma forma que eu precisava passar para vocês, tá? Porque eu vejo que isso acontece com milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas. Então, assim, você confia em alguém que promete e cumpre. Certo, tá bom. Mas então, começa a ser essa pessoa para você mesmo. Começa a ser essa pessoa que promete para as pessoas e faz, promete para você e cumpre também, tá? Você confia em quem cumpre o que promete? Inclusive você? Porque se a pessoa ela sai do eixo com você, você vai começar a desconfiar dela, não é? E você? Já parou para pensar que você faz isso com você mesmo? Se você faz isso com você mesmo, tá? Então, você precisa melhorar esses hábitos, né? Precisa melhorar esses hábitos. Se você sente que perdeu a confiança em si, para reconstruir, mas precisa começar pequeno, faça as promessas pequenas. Não prometa coisas grandes se você sabe que você não vai cumprir. Sabe? Não adianta. Começa pequeno, com disciplina, que você vai conseguir resolver os seus probleminhas, tá? E aí vai começando a encaixar no seu dia a dia, tá? Porque com certeza muitas pessoas aqui devem ter uma rotina de trabalho, família, estudo, sabe? Muito complicado. Então não adianta a gente querer abraçar tudo de uma vez e deixar para o meio do caminho. É melhor você ir de migalhas em migalhas para você conquistar o seu império, tá? É muito melhor.
Prometa algo que você com certeza pode cumprir e te parabeniza, sabe? Te dá parabéns, te elogia. Por exemplo, hoje eu vou beber 2 copos de água a mais. É bobeira? É simples? Tá. Mas quanto de água você bebe? O que você precisa, né? Porque geralmente a quantidade de água que nós bebemos é mensurado pelo peso e a altura sua. Mas e se você, às vezes, troca a sua água por refrigerante, né? Porque a água é muito mais saudável, todos sabem disso, né? Que nós precisamos de água, porque o nosso corpo, a maioria do nosso corpo é água, tá? Então, mesmo que pareça bobo, faça promessas pequenas e comece a trabalhar sua mente, seu cérebro. É sobre mostrar para o seu cérebro que quando você fala, você faz, que você é capaz, tá? Reforce a mensagem. Mande para ele que você é capaz do que você quer. Diga para si mesmo: eu cumpri o que prometi. Parece simples e bobo, mas é poderoso demais. Poderoso demais. Porque a autoconfiança a gente conquista assim. Isso falando de autoconfiança com nós mesmos, não com o próximo, porque com o próximo a gente faz de tudo para conquistar e ajudar. Agora, quando se trata de nós, a gente deixa para trás, tá? Repita. É a repetição que constrói a confiança. Assim como você recuperaria a confiança em alguém que te decepcionou várias vezes com o tempo e a consistência, faça isso com você, tá? Se comprometa com você. Você vai ver que você vai conseguir estudar melhor, vai conseguir ter uma alimentação saudável, vai conseguir ir para a academia, qualquer coisa que você não consegue ter disciplina, que você já tentou e não conseguiu, tá? A verdade é que a gente não perde autoconfiança por fracassar. É isso que nos atrapalha. Porque a gente perde por se trair. Sim. Porque o fracasso, ele ensina a crescer, tá? Você não vai ficar chateado muito tempo porque você deixou de ir para a academia ou parou de se alimentar bem. Isso é passageiro, né? Mas a autotraição, ela destrói o respeito próprio, tá? Pense em quantas vezes você foi fiel aos outros, infiel a si mesmo, né? Quantas vezes você já aceitou coisas ruins com você, mas defendeu o seu colega, o seu amigo, o seu filho, sua mãe, seu esposo, qualquer pessoa da sua família ou seus amigos. Você cumpre prazos no trabalho? Ajuda quem precisa? Se esforça por todo mundo? Mas quando é uma promessa feita a você, você deixa para depois. Ah, não, hoje não dá. Vamos deixar para depois. Ai, hoje tá cansada. Vou assistir um pouco de TV, né? Vou ver aqui um vídeo no YouTube, depois eu faço. E o tempo vai passando. Quando você vê, o dia passou, a noite acabou, e você tá de novo naquela procrastinação, né? E é nesse depois, que a sua autoconfiança vai embora, gente. Tá? A reconciliação com você mesmo talvez seja o dia de se perdoar, tá? Se perdoar. De reconhecer que você deixou de lado você mesmo. A sua pessoa está ficando para trás. É de decidir reconstruir essa relação de confiança com a pessoa mais importante da sua vida, que é você, tá? Um exercício muito bom que eu sempre faço, eu tenho uma agenda que eu sempre escrevo nela, né? Que você pode pegar uma agenda, né, um caderno, qualquer coisa, e escreve. A partir de hoje, eu escolho confiar em mim e provar isso nas minhas atitudes. Você vai mostrar para sua atitude que você consegue, tá? A partir de hoje, eu escolho confiar em mim. Prova isso para você. Colhe algum lugar visível, coloque no seu celular e lê todo dia de manhã. Escreva, sabe? Vamos começar um ano próspero, tá? Um ano de rejuvenescimento, um ano de liberdade financeira, de autoconfiança. Vamos entrar o ano com o pé direito, tá?
E da próxima vez que alguém te perguntar se você é uma pessoa confiante, lembra disso. Confiança não é sobre sentir capaz, é sobre sentir confiável. Confiável, isso começa quando você cumpre o que promete para quem? Para você mesmo, tá bom? Então, para de autossabotar você mesmo. Autoconfiança, ela nasce no silêncio. Toda vez que você faz o que diz que faria, mesmo que ninguém esteja vendo, mas é para você. Você vai se valorizando, ter uma autoestima melhor. Tudo flui com mais leveza, tá? Se esse vídeo te fez pensar, deixa um like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo, tá? Talvez não ajudou você, mas ajuda o próximo. Ajuda uma outra pessoa que se identifica, né, com o meu canal, tá bom? Com o autoconhecimento. E diga, hoje eu escolho confiar em mim e comece a trabalhar a sua pessoa. Você vai ver a mudança que você vai ter na sua vida. Boa sorte. Até o próximo vídeo.